gravar, né? Fica melhor para a gente ficar Gravando. aqui. Hoje nós vamos trabalhar sobre o mandado de segurança coletivo. Seria, de acordo com a lei do mandado de segurança, dois dispositivos da lei 12.016, o artigo 21 e 22. Acontece que, para falar sobre esse assunto, eu acho que vocês já viram mandado de segurança na matéria, no semestre passado, em procedimentos especiais, né? Eu espero que vocês tenham visto. E, logicamente, eu vou só fazer aqui um enfoque quanto a um requisito do mandado de segurança que é muito importante para a gente trabalhar a parte do processo do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança é conhecido como uma ação especial, de rito especial pelo rito especial, porque tem base constitucional, especial porque é um instrumento processual tipicamente brasileiro, tem muitas especialidades. Em razão disso, o mandado de segurança no início não era conhecido como uma ação, o mandado de segurança era conhecido como um remédio heróico, como um mandamus, como urite. Não é urite, não, em inglês, não, é o urite mesmo, viu? Era conhecido como instrumento heróico, todo tipo de denominação se dava, só não se chamava de ação de mandado de segurança. Mas na década de 70 houve um congresso, 74, 75, em São Paulo. Esse congresso teve muita repercussão na época, que os maiores processualistas brasileiros, os maiores juristas participaram, e foi muito divulgado na época. E o ministro que foi juiz federal, foi do tribunal, meu Deus do céu, agora fugiu o nome do homem, daqui a pouco eu digo, escreveu um trabalho para esse congresso sobre direito líquido e certo. Nesse trabalho, ele definiu e caracterizou o mandado de segurança como uma ação. Foi um choque assim para a doutrina clássica, mas aí daí por diante, o ministro Carlos Veloso, viu, minha gente? Aí foi um choque naquele momento para a doutrina clássica, mas posteriormente isso foi aceito com bom grado e considerado uma ação de base constitucional que tem os pressupostos gerais, genéricos de uma ação qualquer, e tem seus pressupostos específicos, tudo isso como se caracteriza um processo chamado processo ou procedimento especial. O processo especial tem sua especialidade exatamente, às vezes, por ter requisitos próprios daquele tipo de processo, determinados pressupostos, condições, por ter rito diferente. Qualquer coisa que diferencie do comum passa a ser especial. E são diversas situações que levam a dizer que é especial. O mandado de segurança tem essa característica. E dentre as exigências de ser um processo especial, além de ter berço constitucional, procedimento especial, ele tem requisitos também especiais. Ele é um instrumento processual utilizado contra a prática de atos do poder público, atos abusivos e ilegais do poder público. Então, primeiro, só pode ser utilizado contra atos do poder público. Então, não é um instrumento processual utilizado para qualquer ato jurídico, é para ato jurídico administrativo, praticado, realizado, levado a efeito pelo poder público. Essa é a primeira ideia, não é? Segundo, esse ato tem que ser ilegal ou abusivo. A doutrina faz uma distinção entre ato ilegal ou abusivo, dizendo que ato legal é aquele que viola uma lei, ato abusivo é aquele que viola princípios, mas a jurisprudência não fez e não faz essa distinção. A jurisprudência utiliza as duas expressões em qualquer circunstância. Isso é bom porque tira o preciosismo nos julgados de se tratar de um ato que seja só ilegal ou abusivo, ou ilegal e abusivo, quer dizer, ficaria um preciosismo exagerado e poderia ser que o juiz às vezes denegasse porque não se teria encaixado dentro de uma das situações. E aí a jurisprudência considera
ato ilegal ou abusivo como uma coisa só, ou no sentido de que as duas expressões expressam realmente o que é de afrontoso à ordem jurídica. Essa que é a posição da jurisprudência. Agora, tem um requisito no mandado de segurança, que esse é um dos mais importantes, que é o mais debatido, que é mais polêmico, é o requisito da liquidez e certeza do direito. Cabe mandado de segurança de direito líquido e certo. Essa expressão, direito líquido e certo, como o legislador não tratou qual a espécie de direito é líquido e certo, não disse qual a espécie de direito é líquido e certo, então isso causou e causa na jurisprudência, na doutrina, mesmo nos, vamos dizer assim, 90 anos do mandado de segurança, causa verdadeiro divergência ainda hoje. E na prática é muito desastroso. E é muito importante essa definição, essa identificação e essa caracterização. O que é direito líquido e certo? Isso daí é muito importante, porque se o juiz extingue um processo de mandado de segurança por ser inexistir direito líquido e certo, minha gente, por incrível que pareça, o mandado de segurança não está sendo extinto com o mérito do julgamento de mérito. Ele está sendo extinto exatamente sem análise do mérito, quando é por falta de direito líquido e certo. E isso é muito importante saber, porque, nossa, como na prática, isso é um desastre, tanto nos pedidos das petições, nas elaborações das petições, como principalmente nas decisões judiciais. As decisões são... se você trouxer 10 decisões, nós vamos encontrar, se não nas 10, em 8 das 10, com certeza nós vamos encontrar vícios de terminologia que leva, aí sim, esse vício de terminologia leva a equívoco de prejuízo ao processo. Porque se você diz que um mandado de segurança está sendo julgado por falta de direito, de liquidez e certeza do direito, e, ao mesmo tempo, diz que está extinguindo com análise do mérito, isso é um absurdo, porque a falta de direito líquido e certo não pode levar o mandado de segurança a ser julgado no mérito. Esse é um ponto muito interessante. Mas daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão por que esse questionamento. E aí eu coloco nesse roteiro que eu tenho, eu coloco aí um detalhe importante, que é o trabalho que o ministro Carlos Mário Veloso apresentou, e dando o conceito de direito líquido e certo. Aliás, esse conceito não é dele, esse conceito é do ministro Costa Manso, e é um conceito que foi dado em 1936, imagina. Logo que o mandado de segurança foi regulamentado, e num julgamento do mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, na época, e que o ministro Carlos Mário Veloso resgatou nesse trabalho que ele apresentou sobre direito líquido e certo nesse congresso. Esse trabalho foi muito divulgado na época. Todas as revistas de direito, na época, publicaram esse trabalho. E as faculdades, em razão dele ter trazido esse conceito de forma muito explícita e ter definido o mandado de segurança como natureza de ação, houve muito debate, os congressos, na época, sempre se questionava essa posição do ministro Carlos Mário Veloso, e que consolidou-se. Aí, daí para cá, isso em comemoração, na época, aos 40 anos do mandado de segurança. Hoje, em 74, isso foi em 74. Hoje já vai fazer quase 40 anos, né? Mais 40 anos, não, já vai para quase 50, né? Quase 50 anos depois, aí hoje está consolidada a ideia do mandado de segurança ser uma ação. Vocês vejam como é interessante. Com 40 anos do mandado de segurança, se questionava esse problema. Não se aceitava, não era nem questionar, não se aceitava. Aí teve que levar mais 50 anos para se consolidar
essa ideia. Veja as coisas como são. Difíceis. Aí 2, 3 gerações pagam o preço de um equívoco, de uma incompletude, de falta de compreensão das coisas. Vejam como é interessante. Bom, e aí o ministro Costa Manso, transcrito aqui pelo ministro Carlos Mário Veloso, disse o seguinte: entendo que o artigo 103, inciso 33 da Constituição, logicamente, esse artigo, inciso e Constituição aí é a de 34, que ele estava falando, empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade. Esse é decorrente da lei ou norma jurídica. Olha aqui, essa primeira afirmativa já vai dando um norte bem interessante a respeito do que é direito líquido e certo. Ele diz que o vocábulo direito líquido e certo está empregado como sinônimo de poder ou faculdade. Ora, o que foi que eu expliquei a vocês logo nas primeiras aulas sobre direito, na divisão que se faz dos direitos, direito público, direito privado, direito subjetivo, direito objetivo, e o que é o direito que se entende por uma faculdade decorrente da ordem jurídica, decorrente da lei. É exatamente o direito subjetivo. Então, a expressão deveria ser direito subjetivo líquido e certo, mas não é assim que o Constituinte, o legislador, emprega. Mesmo nos dias atuais, essa nova lei do mandado de segurança não trouxe a expressão dessa forma. Mesmo existindo a consolidação dessa ideia, não trouxe. Então, é preciso que se vá buscar exatamente aqui no campo doutrinário, certo? Um resgate histórico, mas que tem todo o sentido e tem completude de compreensão para se saber o que é direito líquido e certo. Então, o direito líquido e certo é o direito subjetivo, é o direito individual, é o meu direito, aquilo que eu expliquei com relação ao direito subjetivo. Aí ele diz, o Constituinte, ele diz que o Constituinte não aludiu à própria lei ou norma jurídica. A própria lei ou norma jurídica é direito objetivo. Então, olha, isso daí, professor, tem que significado prático? Vários. Olha, primeiro, se eu digo, olha, a lei é tão clara que independe de interpretação, a lei é tão clara como a luz solar, a norma é clara, aí eu estou colocando isso daí, ou dizendo o direito é tão claro, evidente, patente, incontroverso, incontestável, incensurável. Se eu estiver me referindo ao direito positivo, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a um objeto que é totalmente equivocado. Porque o que deve ser, porque o que é que se diz de direito líquido e certo? É aquele que é transparente, translúcido, claro como a luz solar. Essas expressões toda a gente encontra nos julgados, nas petições, na jurisprudência, na doutrina, incontroverso, incontestável, incensurável, todas essas expressões se encontram. Agora, que direito é esse? Aí porque se eu estiver me referindo ao direito posto, ao direito objetivo, não é essa a ideia. O direito posto, ele não é claro, evidente, patente, translúcido, incontroverso, incontestável. O direito posto, que é o direito objetivo, ele é um direito interpretável, ele depende de interpretação. Agora, o direito subjetivo, primeiro, sim, e o direito posto, o direito objetivo, ele existe ou não existe, certo? O direito subjetivo, ele existe, o direito objetivo, ele existe ou não existe, e se existe, ele deve ser interpretado. O direito subjetivo, ele nasce da relação entre o direito objetivo e uma situação fática, que é a sua condição de ser titular de um determinado direito. A situação fática é essa, certo? Então, você, sendo titular de um direito, você tem que comprovar que é titular desse direito. Aí, isso é fato, e fato tem que ser comprovado. Então, se você diz que é proprietário de um imóvel, você jamais vai ter respaldo da justiça
para reconhecer a condição de proprietário, se você não provar essa condição de proprietário, que você tem um imóvel, aí você tem que ter o quê? Uma escritura registrada. Se ela não for registrada, você pode ter direito de posse, titulada, mas não tem propriedade. Olha como é interessante, certo? Então, se você afirma na petição inicial que é proprietário do imóvel tal, tal, aí apresenta um contrato de promessa de compra e venda não registrado, esse não tem propriedade, tá vendo? Olha, depende, para você dizer que é titular de um direito, você precisa comprovar essa situação, essa circunstância. Então, o autor continua dizendo, o Constituinte não se referiu ao direito objetivo, ele se referiu ao direito subjetivo, que é o seu direito, que é a faculdade de você ser titular de um determinado direito em razão da ordem jurídica vigente. O remédio judiciário, aí eu continuo lendo aqui, o remédio judiciário não foi criado para a defesa da lei em tese. Quem requer o mandado de segurança postula o seu direito, ou defende o seu direito. Olha aquilo que eu disse, direito subjetivo é o quê? É o meu direito, o seu direito. Tá vendo? Isto é, o direito subjetivo. Esse meu direito é que é o direito subjetivo. Reconhecido ou protegido pela lei. Aí sim, o direito subjetivo, o direito da parte é constituído por uma relação. Eu estou lendo aqui, né? Entre a lei e o fato. Qual é o fato? A lei, porém, é sempre certa e incontestável. A lei é sempre certa e incontestável, minha gente, no sentido de que ela existe ou não existe. É nesse sentido que está aqui por, certo? Não é que ela é certa por ser justa, não. Nem por já estar compreendida, não. Ela é certa por existir ou não existir. Se ela existe, ela vai precisar de quê? De ser interpretada, tá certo? Aí ele diz, a ninguém é lícito ignorá-la, ninguém pode ignorar a lei. E com o silêncio, a obscuridade, a indecisão dela não se exime o juiz de sentenciar. Quer dizer, se ela não for clara, se ela tiver alguma obscuridade, o juiz não vai se eximir de responsabilidade, não, de julgar. Por quê? Porque ele tem que fazer o trabalho de interpretação. E só se comprova, só se exige prova do direito internacional estrangeiro, do direito estrangeiro, aliás, ou da localidade. Isso aqui é até interessante, porque direito de localidade, estrangeiro também no futuro, vai se acabar essa história da necessidade de provar, porque está tendo em vista a rede de informação, né? Hoje você basta citar uma fonte de uma lei municipal, de uma lei estadual, não precisa de você trazer o texto da lei, mas olha aí, isso tem o quê? Tem séculos que se afirma isso. Isso é uma afirmativa secular, para vocês terem uma ideia. E isso está se acabando com o tempo. Não vai haver mais necessidade de provar um direito local. Essa é uma realidade que já está sendo vivida. Aí você veja, uma lição que é secular, ela vai desaparecendo com o tempo, em razão, e não havendo necessidade mais dessa prova, em razão das circunstâncias da modernidade, da mudança da situação jurídica com o tempo, né? Veja que coisa interessante esses aspectos, né? O fato é sempre... o fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável. Quer dizer, o fato você precisa de quê? E para obter o mandado de segurança, para você ter a certeza e tornar incontestável o fato, é preciso que você faça o quê? Comprove. Olha aí, é a prova. O direito será declarado e aplicado pelo juiz. O direito objetivo será declarado e aplicado pelo juiz, que lançará a mão dos processos de interpretação estabelecidos pela ciência, para esclarecer os textos obscuros ou harmonizar os contraditórios. Seria absurdo admitir-se se declara o juiz incapaz de resolver de plano litígio sob o pretexto de haver preceitos legais a espaços complexos ou de inteligência difícil ou duvidosa. O direito não existe isso. Você repare que isso é uma das coisas que eu mais bato aqui, que eu mais falo, que eu mais
apregou, o que eu mais procuro mostrar para vocês, que o direito é interpretação, o direito é hermenêutica, certo? É por isso que um dos elementos da ciência do direito é a hermenêutica. Está lá no livro de Ciência do Direito de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, certo? Está no livro de Introdução ao Direito de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, está nas obras de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Cuidado, que é um autor muito respeitado no Brasil, mas está em todos os livros modernos da atualidade, tá certo? Bom, então, olha, o fato que é a sua condição de você invocar uma titularidade de um direito, esse é que tem que ser comprovado. Aí, desde depois que o fato seja certo e incontestável, quer dizer, o fato está comprovado, é certo, incontestável, eu não tenho dúvida, aí o juiz resolverá a questão do direito, por mais intrincada e difícil que se apresente, para conceder ou denegar o mandado de segurança. Então, o que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito subjetivo provado, demonstrado a prova de plano. De plano é o quê? Com a inicial. Isso é que é requisito específico para o mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Se você não traz a prova pré-constituída, o que significa? Já toda a prova com a petição inicial, mas, professor, eu só posso fazer uma prova com a petição inicial documental. Pois é. Por isso que ele só existe também, o mandado de segurança, em atos administrativos. Por quê, minha gente? Os atos administrativos, eles são, por lei, obrigatoriamente registrados, registráveis, certificados e escritos. Ninguém pode justificar um ato verbalmente. Isso aqui é um detalhe, né? Embora Celso Antônio Bandeira de Mello trabalhe, às vezes, com situações dessa natureza. Um ato que é verbalmente manifestado, mas ele mostrando, às vezes, que é de forma abusiva, e, às vezes, é mais abusivo esse ato do que quando ele é escrito. É verdade, mas isso você precisa demonstrar uma situação peculiar para essa circunstância, para essa peculiaridade. Não é? Os atos administrativos, em regra, são escritos, registrados ou registráveis, isso, e existe, então eu tenho que trazer, tá certo? Então, resumindo, direito líquido e certo é quando o direito, primeiro, é o direito subjetivo, é o direito individual. O seu direito é aquele que é o poder ou a faculdade que a ordem jurídica lhe assegura, que a ordem jurídica resguarda a você se revelar como titular de um determinado direito. Esse direito que você diz que tem, ele depende de uma circunstância fática, de uma determinada situação. Que situação é essa? Você diz que é proprietário, você diz que é possuidor, você diz que é aluno da universidade, você diz que é professor da universidade, você tem que provar essas situações, tá certo? Sem prova, você não é nada disso, nem proprietário, nem possuidor, nem aluno, nem professor, perante a justiça, tá certo? Esse aqui é o detalhe. Pois bem, isso, minha gente, primeiro, é uma lição que não é só para mandado de segurança. Ela está muito bem posta em mandado de segurança. Que beleza, né? Agora, isso vale para todo e qualquer processo, minha gente. Agora, nos outros processos, vocês vejam o seguinte. A peculiaridade do mandado de segurança é que essa prova eu tenho que trazer com a petição inicial. Se eu não trouxer, cabe outra ação, mesmo mandado de segurança. E se for outra ação, cabe outra ação porque eu não posso comprovar de plano, tá certo? Você entra com uma ação comum, vamos chamar assim, certo? Você entra com uma ação comum e vai comprovar no curso dessa ação. Mas você vai ter que comprovar, porque você, não trazendo a prova com a inicial, o direito não é um direito, e se for um direito subjetivo, ele não é subjetivo, líquido e certo.
porque não se sabe, não se tem certeza. Ele é, no mínimo, controverso. Se a parte contrária vem e diz que não existe esse direito, e se você não comprovar, né, fica a controvertibilidade instalada, sem prova, aí o juiz não concede o direito. Tá vendo? Isso vale para qualquer processo. Por isso aqui, há a prova e a instrução no processo. Há a prova e a instrução no processo para quê? Para que dessa prova e dessa instrução resulte a certeza e liquidez do seu direito subjetivo, se direito subjetivo for o que está sendo tratado no processo. Estão vendo aí o detalhe? E por isso é que, com o decorrer do tempo, nessa época aí, que foi dito isso com relação ao mandado de segurança, não existia a possibilidade de julgamento conforme o estado do processo ou julgamento antecipado da lei. Isso só surgiu no Brasil a partir de 74, com o Código de Processo Civil de 74. E o que levou isso, minha gente? Levou essa mudança a um aspecto interessante. Por exemplo, os processos, as ações comuns, um processo comum, ordinário, que você traz a prova de forma pré-constituída e não há necessidade de dilação probatória, o que é que há? Um julgamento antecipado. O que é o julgamento antecipado da lei? É aquele julgamento que ocorre sem necessidade de produção de prova. Por quê? Porque a prova, a situação fática que você aponta naquele processo, ela está já devidamente apresentada nos autos. Foi por documento que você trouxe, e é suficiente isso. Às vezes, uma ação de nulidade de um ato administrativo. Você já trouxe, não era mais possível mandar de segurança, você teve que ajuizar uma ação de nulidade de ato administrativo. Às vezes, não há necessidade de produção de prova. Aí, o que acontece? O juiz julga antecipadamente. É como se ele estivesse julgando também o mandado de segurança, porque o direito subjetivo líquido e certo já se apresenta, levando o juiz a decidir antecipadamente o feito. Olha aí como é interessante a lição do que é o direito líquido e certo em termos de mandado de segurança e ela transposta para qualquer outro processo. Estão vendo? É exatamente esse aspecto, minha gente, que é interessante. Bom, então, o direito líquido e certo que o Constituinte e o legislador chama é direito subjetivo líquido e certo. E direito subjetivo líquido e certo qual é, professor? É aquele que eu consegui comprovar. Como mandado de segurança exige uma prova pré-constituída, eu trazer com a inicial, é preciso que eu traga essa prova com a inicial do mandado de segurança. Se não for trazido com mandado de segurança, se não for trazido no mandado de segurança essa prova, o mandado de segurança não será acolhido e será negado por falta de direito líquido e certo. Olha aí, por falta de direito subjetivo líquido e certo. Por quê? Porque você não comprovou o direito subjetivo líquido e certo. E o que isso significa? O processo tem que ser extinto sem análise do mérito. Aí, se isso acontecer, professor, aí você vai ter que ajuizar uma outra ação. Uma ação que comporte dilação probatória. Uma ação de rito comum, uma ação ordinária, uma ação comum. O Código de Processo Civil hoje trata como ação comum. Você vai ter que ajuizar uma ação comum. Lá você vai comprovar. E uma vez comprovado, concluída a instrução, transforma o seu direito, que era incerto, controverso, que não era líquido e certo, transforma-se em direito líquido e certo. Estão vendo aí? Mas que direito? Direito subjetivo líquido e certo. Então, estão vendo por que é que o mandado... Agora, você sabe por que é que o mandado de segurança, quando é extinto sem a presença, não está presente o requisito do direito líquido e certo, o mandado de segurança tem que ser extinto de forma somente fazendo coisa julgada formal e não material, por isso, por essa circunstância, minha gente. Estão vendo? Se não fosse assim, não se poderia, logicamente, trabalhar com o conceito e não se, ele não seria também, não se prestava a se compreender o processo como um todo. Esse aqui é o grande aspecto. E jamais poderia o juiz julgar por não ter havido a prova, não ter trazido a prova pré-constituída, julgar esse processo como procedente sem ter havido prova. Se não houve prova, olha,
É por isso que eu defendo que isso é em todo e qualquer processo. Mas veja o seguinte, no mandado de segurança tem um dispositivo que diz, se o mandado de segurança for denegado por falta de liquidez e certeza do direito, você pode buscar esse direito através de qualquer outra espécie de ação. Na lei do mandado de segurança tem um dispositivo, essa lei nova, que é a 12.016, de 2009, tá certo? Tem um dispositivo que diz exatamente isso. Como no processo coletivo, a gente viu que quando é julgado por falta de prova, também expressamente no artigo 103 e na Lei de Ação Civil Pública e em outros processos coletivos, a gente vem vendo que quando é julgado por falta de prova, se repete o mesmo processo, pode se repetir o mesmo processo. Estão vendo aí como é interessante? Esses aspectos são altamente interessantes, relevantes e precisam ser levados em consideração. Certo? Bom, minha gente, um outro ponto aqui agora importante para o processo coletivo é agora pegar isso que a gente falou sobre direito líquido e certo, sobre mandado de segurança, e trabalhar agora com o mandado de segurança coletivo. Isso que eu falei a respeito do mandado de segurança e principalmente a questão do direito líquido e certo, professor, que relevância tem para o mandado de segurança coletiva? Toda relevância. Repare que ele é relevante na análise e julgamento do mandado de segurança. Ele é relevante também, muito, para o mandado de segurança coletivo. Sem a gente ter essa visão, não compreende, logicamente, o mandado de segurança coletivo. Sem essa visão, não vai se compreender o mandado de segurança coletivo. Tá certo? Mas antes de falar do mandado de segurança coletivo, eu queria dar só um exemplo prático de uma situação que é uma coisa que vocês já conhecem, sabem, já ouviram falar muito, como aluno da universidade, do curso de Direito, e que é muito, como é bastante conhecido, acredito, de todos, facilita a compreensão dessas observações que eu fiz aí sobre a questão do direito líquido e certo, do mandado de segurança. Vamos admitir uma situação agora concreta. Alguém passou num concurso na Universidade de Brasília, na universidade, para trabalhar, um concurso federal, no âmbito federal, e foi trabalhar em Brasília, vamos colocar aí Brasília. E foi chamado para o concurso, aceitou e foi para Brasília trabalhar. Chegando lá, trabalhando, achou por bem fazer um curso de Direito. E aí ingressou, tá tudo fácil, ingressou na UNB de lá. Ingressou na UNB. Quando estava no segundo ano da UNB, aí vai ao órgão que ele trabalha, transfere ele de ofício para Natal. Presta atenção. Ele mora em Natal, vai achar muito bom. Mas foi de ofício. Isso, por ato disso, você vai trabalhar a partir de novembro de 2022 em Natal. Aí ele diz, mas é danado, e eu, no segundo ano do curso de Direito, e agora mesmo no mês de novembro, só que ele vai, se ele não for da área de Direito, vai consultar alguém, se ele for da área de Direito, ele já vai despertar e dizer, o Estatuto do Servidor Público assegura que ao estudante que é servidor público que for transferido de ofício, ele pode, para o lugar que ele for designado trabalhar, ele pode chegar lá e fazer a matrícula no curso ou no nível que ele estiver estudando, em qualquer período do ano. Repara aí que coisa interessante. Aí ele diz, ótimo, está no meio de novembro, mas não tem nada. Vem para Natal, quando chega aqui, vai na universidade e requer a transferência dele. Aí ele requeria a transferência, ele provou primeiro que era funcionário público, aí tem a posse dele como funcionário público, que ele trabalhava em Brasília, tem a certidão, ele pode tirar a certidão que trabalhava em Brasília. Terceiro, que tem um ato que transferiu ele de ofício de Brasília para Natal, tá vendo? E a data, mostrando a data e tudo. Quarto, ele prova que era aluno da UNB em Brasília, aluno da UNB, que estava cursando nesse semestre as matérias tais ou tais, olha, tudo 5 situações que ele tem que comprovar. Aí vai na universidade,
Não, indefiro o pedido porque está no meio do semestre. Não é possível, isso não existe, tal, a lei me assegura. Não. Aí não concede, nega administrativamente. Procura o advogado. O advogado vai querer essa prova todinha. Diz, olha, eu posso obter um mandado de segurança, um liminado mandado de segurança, mas eu tenho que ter tudo isso. Ele está aqui, todos os documentos. Olha aí. Toda a situação fática dele está comprovada. Isso é o direito líquido e certo dele. O que é o direito subjetivo líquido e certo dele? O que é o direito subjetivo líquido e certo dele? É dizer que eu sou funcionário público. Olha, eu sou funcionário público federal. Fui transferido de ofício de Brasília para Natal e tenho o direito de me matricular aqui. O que eu tivesse cursando na vida, que curso eu estivesse fazendo na vida, que tem em Natal, e eu tenho que ser transferido para cá. Eu tenho esse direito. Esse direito é o meu direito subjetivo. Eu tenho esse direito subjetivo porque o direito objetivo, que é na lei do servidor público, no Estatuto do Servidor Público, tem essa previsão legal. Olha, é um direito subjetivo que é uma faculdade, um poder que ele tem, poder faculdade, de ter esse direito, faculdade porque ele utilizou desse direito, que depois que ele utiliza, ele tem esse poder, tem esse direito, e vai e quer usufruir dele. Se quer usufruir, não tem problema. Agora, qual é o problema? Você vai entrar com mandado de segurança. Posso entrar com mandado de segurança, porque o ato é de quê? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma universidade pública, é um ato administrativo. Ilegal, abusivo. Tá vendo? Agora, o que é que eu tenho que comprovar como líquido e certo? O meu direito subjetivo. Porque a lei, olha, a lei existe. A lei é certa, não existe controvérsia de que tem a lei. Certo? Olha aí. Agora, a minha condição de servidor público, de estudante de direito, de transferido de ofício do estado tal para o estado qual, isso tem que ser o quê? Isso é a situação fática. Essa eu tenho que comprovar. Isso é a invocação do direito que você diz que é titular. O direito que você é titular é o quê? Direito subjetivo. Tá vendo? Estão vendo aí como é perfeitamente demonstrável. Eu citei o exemplo da propriedade do possuidor, etc. E citei agora um exemplo de mandado de segurança, que é às vezes muito frequente aí na universidade, para vocês verem como é que se caracteriza uma situação. Agora, se todo esse percurso, se todos esses atos não estiverem comprovados documentalmente, que eu traga na petição inicial, aí, meu amigo, não é mandado de segurança. Pode ser outra ação. Por quê? Porque alguma coisa que você não tem a prova, você pode provar no processo. É por isso que também, num processo, quando você não pode produzir a prova de plano, você tem que saber, o advogado tem que saber qual meio de prova eu posso demonstrar esses fatos. Porque se eu não demonstrar esses fatos através de prova que eu tenho que trazer para o processo, é inócuo o ajuizamento de uma demanda na justiça. Por isso que quando é uma coisa que diz, meu amigo, esse aqui você está dizendo que aconteceu. Mas o que, é que você tem disso? Não, eu não tenho documento, tenho não. Você tem o quê? Eu tenho testemunha. Ah, sim, tá certo. Meu amigo, você está dizendo que aconteceu isso assim, assim, assim. Como é que eu... O que, é que você tem? Não, eu não tenho isso, mas isso, se fizer uma perícia, depende de uma coisa que conhecimentos técnicos, ou de uma perícia, ou de uma visita pessoal de alguém lá que vai ver a situação. E aí uma inspeção judicial, de uma perícia, de um depoimento, de uma testemunha. Assim tá certo. Assim a gente entra com a ação, conta toda a história, narra o fato, como a parte está lhe dizendo que aconteceu, e agora vai comprovar esse fato, porque se não comprovar, já sabe que a pretensão não vai ser acolhida. Ok? E aí o artigo 357 do Código de Processo Civil resolve todo o problema dessa situação. Repare como isso é importante e interessante. Por isso que tudo isso, minha gente, você traz para o processo do mandado de segurança coletivo. E vai ser importante, e é importante por quê? Porque no mandado de segurança coletivo eu vou fazer a mesma coisa. Só vai existir mandado de segurança coletivo se eu puder
comprovar de plano. O direito agora não é mais o direito subjetivo, líquido e certo. É o meu direito coletivo. É o meu direito, não. É o direito coletivo, líquido e certo. Enquanto no mandado de segurança individual é o direito subjetivo, líquido e certo, no mandado de segurança coletiva é o direito coletivo, líquido e certo. Qual o direito coletivo, professor? Ou o direito difuso, ou o direito coletivo estrito sensu, ou o direito individual homogêneo. Uma dessas três espécies de direito. E aí são os direitos coletivos. Aí quem tem que ajuizar esse mandado de segurança? No mandado de segurança individual, quem ajuiza é o titular do direito. É a legitimidade ordinária. Agora, no mandado de segurança coletivo, não. Não é o titular do direito, porque o titular do direito, no direito coletivo, não tem legitimidade para requerer. Quem requer o mandado de segurança no processo coletivo, quem requer o processo coletivo, é o legitimado indicado pela lei. No mandado de segurança coletiva é a mesma coisa também. Estão vendo aí o detalhe, como é importante, interessante? Pois bem, minha gente, aí, no processo coletivo, no direito coletivo, e especificamente aqui no mandado de segurança coletiva, é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, professor. É você requerer um mandado de segurança coletivo, primeiro, quando se trata de um mandado de segurança, quando se trata de um dos direitos coletivos. Qual deles? Ou difuso, ou coletivo estrito sensu, ou individual homogêneo. Segundo, quando postula, através desse mandado de segurança, um dos legitimados do mandado de segurança coletiva. Pois é, sem esses dois mínimos requisitos, não pode. Segundo, terceiro requisito, esse direito coletivo tem que estar comprovado previamente, documentalmente. Por quê? Porque se não tiver comprovado documentalmente, não pode ser mandado de segurança coletiva. Pode ser qualquer outra ação coletiva, menos mandado de segurança coletiva. Estão vendo aí o detalhe, como é importante, interessante? Então, eu posso anular um ato administrativo concernente a direito difuso? Pode. Mas, primeiro, você tem que... sim, eu posso anular um ato administrativo em matéria de direito difuso através de um mandado de segurança, aí não precisa da ação popular? Pode. Mas, primeiro, não vai ser você nem um cidadão que vai requerer. Vai ter que ser um dos legitimados do mandado de segurança coletiva. Então, desse jeito não vai. Então, por isso que, muitas das vezes, a ação popular é ajuizada porque um dos legitimados do mandado de segurança coletiva não se propõe a isso. Não quer fazer. Aí você tem que ajuizar uma ação popular, anular um ato administrativo. Tá vendo? Podia ser por mandado de segurança. Segundo, pode ser por mandado de segurança também se tiver comprovado esse direito difuso, que é a nulidade do ato, se você comprovar isso tudo documentalmente. Se depender de uma prova, de uma dilação probatória, aí não é também mandado de segurança coletiva. E se você tiver ajuizar o mandado de segurança coletiva por um dos legitimados. Entenderam aí como é interessante? Então, tudo traz de lá do mandado de segurança individual para o mandado de segurança coletivo, só que aqui fazendo as devidas adaptações para um processo que se chama de coletivo. Coletivo por quê? Porque o objeto que vai ser postulado nesse processo é um direito coletivo. Segundo, o legitimado é aquele indicado pela ordem jurídica. Por isso é que a legitimidade no processo coletivo, nós trabalhamos de forma teórica, dentro de uma visão de teoria geral, que só pode ser, para qualquer processo coletivo, aquele que foi indicado pela ordem jurídica. Estão vendo aí o detalhe? Como é interessante? Cuidado, só pode cidadão requerer processo coletivo individual. Até agora nós vimos no sistema jurídico brasileiro só em ação de mandado de injunção. Mandado de injunção é possível? É. Processo coletivo no Brasil por cidadão. Só, primeiro, mandado de injunção individual. E também não é um coletivo. Você postula como individual mesmo, como para defender o seu direito e só o seu direito. Depois do julgamento transitado em julgado, é que o relator poderá estender os efeitos dessa sua decisão para outras pessoas. Mas você não vai defender o seu direito de outras ou de outras pessoas, não. Você vai defender só o seu direito. Outro processo
que você pode utilizar como cidadão é a ação popular. Estão vendo? A ação popular e o mandado de injunção são duas espécies de processos que o cidadão pode utilizar dentro do sistema jurídico brasileiro em processo coletivo, viu, minha gente? Estão vendo aí o detalhe, como é importante? Isso enquanto não surge aí uma outra lei, uma reforma, ou da ação civil pública, ou um código de processo coletivo, amanhã ou depois, ou algum dispositivo do Código de Processo Civil que dê essa legitimidade. Por enquanto, nós temos esses dois. Repare que dentro do sistema nós temos essa possibilidade. Já. Está vendo aí? Agora a gente, terminando, já estamos quase concluindo a parte do processo coletivo. Olha as conclusões que a gente vai tirando, vai enxergando. Estão vendo como é interessante? Aos poucos a gente vai chegando lá. E por que é que pode nesses dois casos? Porque também está indicado pela lei. Se não tivesse aquela regra de que tem que ser indicado pela lei, ela é exigida toda hora. Tá certo? Então vejam aí como é interessante esses aspectos muito. E aqui não só é para compreender o mandado de segurança coletivo, como um processo coletivo como um todo. Né? E o processo em geral, isso aperfeiçoa nossos conhecimentos para poder ter o domínio do processo como um todo. Sem o domínio do conhecimento como um todo e a visão sistêmica, que eu sempre falo, é muito difícil a gente entender as coisas no sentido micro. Certo? Muito bem. Agora, o que a lei trouxe, professor, sobre mandado de segurança coletiva? Aqui, agora, cuidado que nós vamos ter um desastre legislativo. Aí vocês tenham cuidado para não tirarem da mente essas coisas que eu passei de informações, porque o legislador foi muito infeliz ao regulamentar o mandado de segurança coletiva, minha gente. E eu já estou avisando, porque ele vai ser meio desastroso. Nós vamos ver aqui. Primeiro, tratou do tema só em dois dispositivos, artigo 21 e 22 da Lei 12.016. A título de dizer que estava regulamentando o mandado de segurança individual e coletivo, revogou a Lei 1.533, tratou da Lei 1.533, repetiu todinha aqui nessa Lei 12.016, não trouxe nada de novo, a não ser a cientificação da entidade de direito público para integrar o mandado de segurança, que piorou o que tinha de avanço da jurisprudência sobre o assunto, regrediu, e na parte de mandado de segurança coletivo, só foi escrito por quem nunca viu uma linha em direito e processo coletivo no Brasil. Vamos ver aqui, vamos lá. Artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes, ou a finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos, de direitos líquidos e certos. Que direitos líquidos e certos é esse? Coletivos, olha aí. A gente é que tem que tirar, o legislador não diz qual é, não. Da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades dispensadas para tanto autorização especial. Bom, esse artigo 21, ele cuida de um assunto conhecido, que é a questão, primeiro, da legitimidade. Primeiro, a espécie de demanda. Mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo da defesa de direito o quê? O mandado de segurança na defesa de direitos o quê? Coletivo. A defesa de direitos coletivos são direitos coletivos. Aqueles que a gente viu que são classificados no Brasil como difusos, coletivos, estritos, senso individuais homogêneos. Olha esse detalhe aí que é importante para a gente entender aqui o parágrafo único desse artigo. Pois bem, é para ser assim, isso é o normal, não é? Pois bem, aí é o mandado de segurança coletivo para isso. Agora, quem é o legitimado? O partido político, o sindicato, a entidade de classe e a associação. O partido político, aí vem a questão das pertinências temáticas. Pertinência temática, eu falei para vocês, quando a gente estudou a questão do controle de constitucionalidade, quando estudou também a questão da legitimidade no mandado de injunção. As legitimidades do mandado de injunção, a partir do Ministério Público, o legislador vai dando a pertinência temática. A pertinência temática, ela trabalha duas coisas. Primeiro, a questão da extensão da legitimidade no que diz respeito
há outra coisa que é o objeto a ser questionado. Quer dizer, não se pode, não é permitida toda e qualquer legitimado ajuizar qualquer ação de mandado de injunção, por exemplo. O legitimado do Ministério Público, o Ministério Público é legitimado, pode ajuizar qualquer mandado de injunção? Não, é preciso verificar a pertinência temática que tem lá no mandado de injunção. O defensor público pode ajuizar qualquer mandado de injunção? Não. Então, cada coisa tem que se olhar a pertinência temática. A pertinência temática é uma questão de limitação do legitimado quanto ao objeto do que ele pode requerer, tá certo? E aqui ele pode requerer o quê? O partido político. Ele pode requerer um mandado de segurança coletiva na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária. Quer dizer, a defesa de integrantes do partido primeiro, quem é integrante de um partido político? Aqueles que são filiados. Tá? Filiado a um partido político é integrante do partido político. Aí, quem é filiado a um partido político pode ser o quê? Pode ser candidato, se ele for eleito, ele for alguém que tenha um mandato, ele pode exercer o seu mandato e, no exercício do seu mandato, no exercício, na condição de candidato, aí ele pode requerer algo com a finalidade partidária, mas em benefício próprio, que é ser candidato, ou na condição de candidato, defender o exercício de sua atividade em determinadas circunstâncias, quando ela for limitada, tá certo? Aí pode defender. Nessas condições. Agora, o sindicato, em favor da categoria, já falei como é a questão do sindicato, a entidade de classe com relação a quem? Aos seus membros, e a associação em relação aos seus associados, na forma dos seus estatutos, e desde que pertinentes às suas finalidades. Olha aí. Então, nenhum sindicato, nenhuma associação, nenhuma entidade de classe pode requerer um mandado de segurança coletiva na defesa de todo e qualquer direito violado, não. Não. Tem que ser pertinente às suas finalidades. Quer dizer, daquele sindicato, daquela associação, daquela entidade de classe, certo? E em favor de quem? Do sindicalizado. Sindicalizado não precisa estar inscrito no sindicato, basta que eu pertença a uma categoria. Eu já expliquei isso para vocês. Membro de uma entidade de classe, de uma organização tipo ordens ou conselhos, né? E de uma associação, como associado de uma associação. Agora, depende dos fins do estatuto. Os fins do estatuto, às vezes, pode ser uma associação na defesa de direitos difusos, tá certo? Então, se for de direitos difusos, o que vai prevalecer é o conteúdo dos estatutos, a finalidade dessa associação e o conteúdo. Se for dos associados, vai depender do conteúdo dos estatutos, ela ser uma associação na defesa de seus associados também. E é dispensado para o tanto a chamada autorização especial. Aqui é aquela mesma coisa que tem com relação ao artigo 82 no Código do Consumidor, tá vendo? No mandado de segurança coletiva não precisa existir uma assembleia para autorizar, não precisa existir a assembleia não precisa existir a autorização especial, aquela autorização que eu falei que é especial, ela tem que ser, conforme exige a jurisprudência, escrita, uma autorização escrita ou um mandato procuratório para esse fim. Não, aí aqui não precisa. Pode ser através de quê? De uma assembleia da categoria dos membros da entidade de classe e assim por diante. Ok? Então, aqui é um dispositivo, essa cabeça do artigo, que cuida da questão da legitimidade e sua pertinência temática. Ok? Muito bem. Parágrafo único desse artigo 21. Aí aqui é onde vem a coisa. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletiva podem ser
Aí você veja o seguinte, podem ser os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletiva, quais são? Direitos coletivos. Quais são os direitos coletivos no Brasil? Difusos, coletivos, instituições individuais homogêneos. Olha aqui o papel do legislador. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, primeiro, coletivos assim entendidos para efeito desta lei, os trans individuais de natureza indivisível de quem seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Que direitos são esses que estão definidos no Código do Consumidor? Coletivos estrito sensu. E segundo, individuais homogêneos, assim entendido, para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação especificada na totalidade ou de particular ou de parte dos associados ou membros do impetrante. E terceiro, não tem. Então, vocês vejam aqui, minha gente, as coisas desse Brasil como é. Um mandado de segurança coletivo que não inclui, dentre os direitos coletivos, aliás, uma lei de mandado de segurança coletivo que não inclui, dentre os direitos coletivos, o direito difuso. Ah, professor, então, de acordo com a lei, não cabe mandado de segurança na defesa de direitos difusos. Você imagine aí, de acordo com a lei do mandado de segurança, pode-se fazer essa estapafúrdia leitura. Logicamente, só vai fazer essa leitura quem não conhece nada de processo coletivo. Quem escreveu aí é um desses, né? Olha aí, isso daí é aquele estagiário que fez esse porcaria aí, viu? Lá assessorando o assessor do parlamentar, que foi o relator da matéria, entendeu? E fez essa bagunça, essa porcaria aí. Esse jumento que botaram lá, entendeu? E escreveu a jumentice que está aí. Eu não meço palavra para dizer. E olha que eu não vou medir palavra para dizer amanhã das coisas que vocês também não fizeram correta, viu? Principalmente nessa matéria que eu dou, porque de tudo eu falo, de tudo eu explico, de tudo eu esclareço, de tudo eu chamo atenção. Estudem, pelo amor de Deus, para não fazer uma burrice dessa. Isso daí é a supra-sumo ignorância. Agora, se você... quem é que diz? O legislador aqui foi isso. O legislador. Quem é o legislador? É um relator, porque o que um relator faz e diz no relatório que leva para aprovar é o que é aprovado lá, certo? E quem é que faz para o relator? O assessor. O assessor se vale, às vezes, de estagiário. Estagiário que nunca pagou processo coletivo na vida, que não existe nas faculdades no Brasil. Então, ele também não estudou, não se interessou, e o assessor é outro jumento que também não sabe nada da matéria. O que o estagiário botou lá, ele foi e copiou. Olha aí. Minha gente, é por isso que eu digo a vocês, olha, essa matéria, toda matéria de direito, isso não é para fazer prova, não. Fazer prova é um detalhe que só serve agora na faculdade. Bom, se vocês fizerem concurso depois, eu queria que vocês fizessem concurso e fosse, e no concurso caísse a pergunta se cabe mandado de segurança coletivo contra direito difuso, e vocês respondessem que não. Era bom, até porque era reprovado também e nem ia fazer um desastre. Porque quem responder desse jeito, logicamente, responde errado. Porque um jumento chegou e botou errado lá. E você que não estudou e não estuda e não ouviu falar, eu estou dizendo o contrário aqui. Quem botar desse jeito está errado. E se também uma comissão disser que não cabe, ela não conhece nenhum julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Essa comissão, ela deveria ser comissão de qualquer outra coisa na vida, menos de um concurso na área jurídica. Eu sou pesado na crítica quando a ignorância norteia as coisas. Eu não brinco com o peso de crítica, porque eu não admito essas coisas que são elementares. Toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar mandado de segurança coletivo no dia seguinte que surgiu a Constituição. Por incrível que pareça. Olha, a Constituição é de outubro de 88, pois fique certo que em 89 o Supremo Tribunal Federal já começou a conhecer de mandado de segurança coletivo, e mandado de segurança coletivo, naquele momento, nem ninguém falava se um dia ia ser sequer regulamentado, ele já aceitou o mandado de segurança coletivo,
e de direitos difusos. 99% de mandado de segurança ajuizado no Brasil é no Supremo Tribunal Federal. E todos eles têm como objeto direitos difusos. E aí não se bota numa lei uma coisa dessa. E depois, aí você disse, mas isso era antes da lei, né, professor? Agora, pega o último mandado de segurança que tiver sido ajuizado no Supremo Tribunal Federal. O último mandado de segurança que tiver ajuizado no Supremo Tribunal Federal em matéria de parlamentar, partido político, que toda semana, todo mês, o mandado de segurança coletiva é utilizado no Supremo Tribunal Federal em razão de problemas de processo legislativo no Congresso Nacional. Em matéria de processo coletivo, é direito de quem? É direito de quem? É direito individual? É direito coletivo, pertencer a um grupo, categoria ou classe? O processo pertence só a grupo, categoria ou classe? O processo não pertence a toda a sociedade brasileira, não? O processo legislativo pertence a categoria ou classe ou a grupo de pessoas, individual homogêneo? É isso? Direito a um devido processo legal, seja ele administrativo, seja ele judicial, seja ele legislativo, seja ele penal, seja o que for, pertence só à pessoa. Olha, pertence a toda a coletividade. Então, eu não sei se o legislador disse, com relação, quando ele diz assim, podem, do mandado de segurança, os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser porque difusos já não precisa nem botar, a não ser que ele tenha pensado desse jeito, mas aí é o suprassumo da aberração como técnica legislativa, porque você vê o seguinte, você pega o Código do Consumidor, disse os três, mandado de injunção disse os três, foi regulamentação depois da Constituição, e todos os outros processos, tudo, a ação civil pública, que mesmo não tendo na ação civil pública as três espécies de direito, mas tem do Código do Consumidor por causa do artigo 21, a gente viu isso, vocês colocaram isso na última prova, se colocaram, né? Tomara que tenham colocado. Olha, muita gente está errando demais, impressionante. Pessoas que fazem a prova e na parte de improbidade administrativa coloca a lei revogada. Minha gente, isso é um desprezo assim pela matéria, pelo um respeito a você mesmo, não se dá o trabalho, deve ter recebido aí de alguém, sei lá, a porcaria de um texto velho revogado, e nem sequer olha, não sabe que o professor fez o maior esforço do mundo para dar todas as reformas da lei nova. Aí você bota numa prova, pois tem muita gente que bota a lei revogada, fala de artigo 10A, inciso 4 do artigo 12, minha Nossa Senhora, citando uma lei antiga, revogada, e botando os dispositivos revogados numa prova. Que façam isso só agora, tá certo? Pelo amor de Deus. Só agora, porque só eu fico sabendo e eu não... Pode ficar despreocupado que eu não vou dizer a ninguém quem foi, não, tá? Mas tenham pelo menos um respeito a vocês mesmos. Vocês recebem uma porcaria de uma prova pronta de um colega jogou um balão de barro na sua cara e você aceita assim e não, nem tira o balão de barro que ficou no seu rosto, porque pode até você não reagir contra o colega, tudo bem. Mas tire pelo menos o balão de barro do seu rosto para você apresentar-se de forma com a cara limpa. Meu Deus do céu. Não, amigos. Olha, não faço isso na prática, não, que isso é um desastre. Pois é, isso é um desastre. Isso é um desastre. Bom, é só um dos pontos que é lógico que de 50 provas a gente tem aí 6, 8 desse jeito. Não é todo, mas para mim um já é uma vergonha, mas um bocado faz. Agora, por quê? Porque recebe um bolão de olha, porque aí vem um que joga para você uma coisa errada e você nem olha, nem confere, nem verifica. Não, ninguém assistiu aula. É um grupo, logicamente, que não assistiu aula e ignora tudo. Bota qualquer porcaria que tiver lá. Meu Deus do céu. Não, minha gente. Vamos ter respeito com a gente mesmo. Tenham respeito com vocês mesmos.
já que não respeita o professor, nem a matéria, nem a universidade, nem nada, essa daí eu não vou nem exigir, respeite a vocês mesmos, vocês tenham respeito a vocês mesmos, pelo menos. Tenham cuidado nisso. E amanhã, como profissional, não vá não, porque a mesma baboseira que eu digo que uma pessoa botou isso num texto de lei, eu digo com qualquer um que você estiver fazendo. Se foi meu aluno, eu tomara que ele não diga em canto nenhum que foi meu aluno. Só não diga que foi meu aluno. Se botar uma porcaria qualquer em algum canto e vi que botou uma besteira, e se alguém disser que você botou uma besteira, não diga nunca que foi meu aluno. E se disser, eu digo, bom, foi um aluno absolutamente irresponsável, porque também deve ter sido daqueles que botou na prova, numa prova que eu dei uma lei totalmente revogada e a nova ele botou, deve ter sido um desses alunos. Além de outras coisas tantas que, dependendo do erro que você cometer amanhã, ele é uma revelação do erro de hoje. Vocês se errarem amanhã, é a revelação do erro de hoje. O acerto de hoje vai ser o acerto de amanhã. O erro de hoje vai ser o erro de amanhã. Pode escreverem isso aí, viu? Vocês vão ver isso aí na prática, vocês vão ver como é. Eu aviso. Pelo menos, ainda aviso mais. É para qualquer ramo de direito. Não é só o meu, não. O que se estuda aqui, minha gente, é o que vai se fazer lá fora. Lá fora não vai ter outra coisa, não. Eu não sei por que vocês estudam, não. Eu não sei. Vocês pensam que a faculdade é uma coisa só para passar mesmo e ter nota. Não pense assim, não, que é um desastre. Olha aqui essa porcaria dessa lei. Bom, esse parágrafo único tem aí esse vício todo que você está vendo. Agora, vem ainda o artigo 22. Aí o artigo 22 tem, no mandado de segurança coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Olha aqui esse artigo 22, a cabeça do artigo. Que genialidade de conhecedor do processo coletivo. Esse artigo 22, ele está querendo dizer aquilo que diz o artigo 103 do Código do Consumidor. A sentença do processo coletivo, aqui seria do mandado de segurança coletiva, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeito erga omnes. Ele diz que aqui é limitado aos membros do grupo ou categoria. Ou seja, a sentença de um mandado de segurança coletivo só limita os efeitos aos membros do grupo ou categoria. Ou seja, só existe mandado de segurança de direitos coletivos estrito senso. Nem existe do difuso, nem do individual homogêneo, que ele botou aqui, o inciso 2 do artigo, no parágrafo do artigo 21, como sendo uma espécie de direito que podia ser em mandado de segurança. Mesmo que ele botou, aqui não tem. Minha Nossa Senhora. Bom, isso é o suprassumo da ignorância, viu, minha gente? E eu espero que vocês não leiam esse dispositivo assim, como está escrito. É assim, no mandado de segurança coletivo, do mesmo jeito de qualquer outra ação coletiva, certo? Os efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado, certo? Será erga omnes, se for direito difuso, ultra partes, se for direitos coletivos estrito senso, e erga omnes, se for individuais homogêneos. Pronto. É isso que tem que ser lido. Aí você diz, professor, essa regulamentação aí é inócua. Absolutamente inócua. Absolutamente inócua. Se não tivesse sido regulamentado, era muito melhor, porque pelo menos a gente não estaria trabalhando com essa aberração, e se valendo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está muito melhor, não sei quantos mil quilômetros na frente. Olha, o Supremo, que erra tantas vezes, não acerta também melhor do que legislador, melhor do que qualquer outro doutrinador e assim por diante. Estão vendo? Bom, no parágrafo 1º desse artigo 22, o mandado de segurança coletiva não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança do prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Esse parágrafo 1º é uma transcrição adaptada do artigo 104 do Código do Consumidor, não é? E aqui deve ter sido a transcrição que foi para o mandado de injunção também, porque no mandado de injunção tem um dispositivo dessa mesma forma. Só muda o nome lá de mandado de segurança para mandado de injunção. Mas é do jeito que está
transcrita aqui nesse parágrafo primeiro. Ou seja, não existe independência entre mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Isso é o que tem já como regra, eu disse isso como regra de todo processo coletivo. Não existe independência entre um processo coletivo individual, um processo coletivo com um processo individual sobre aquela matéria. No entanto, se você quiser se beneficiar da coisa julgada do processo coletivo, lá no artigo 104 diz que você tem que pedir suspensão do seu processo individual. Aqui diz o diferente. Aqui você, para o mandado de segurança, é diferente. E para o mandado de injunção também. Você tem que desistir do mandado de segurança, aqui no mandado de segurança, do mandado de injunção, na lei de mandado de injunção, que nós vimos isso. Tá certo? Então, nesses dois processos coletivos, tem que haver desistência, e não só suspensão. O artigo 104, ele trata de suspensão, aqui trata de desistência. Agora, se você não desistir, logicamente, você vai se sujeitar à coisa julgada do seu processo individual, do seu mandado de segurança individual, certo? Bom, no mandado de segurança coletiva, é o parágrafo 2º. A liminar só poderá ser concedida após a audiência de representante judicial da pessoa jurídica de direito público que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas sobre a liminar. Esse parágrafo 2º é apenas procedimental, tá certo? No sentido de que ele tenha no mandado de segurança coletivo, havendo pedido de liminar, seja, antes de decidir da liminar, seja ouvido a parte contrária em 72 horas sobre o pedido de liminar. É só isso que trata esse parágrafo 2º do artigo 22, em matéria de mandado de segurança coletiva. Então, foi só isso também que o legislador se propôs dizer que regulamentou o mandado de segurança coletiva nessa lei 12.016. Coitado desse legislador, coitado do mandado de segurança coletivo, coitado dos assessores e coitado dos burros, porque eles são burros porque nunca passaram na porta de uma faculdade. Se botarem ele para passar, talvez eles passem, talvez seja melhor do que esses jumentos que são distribuídos por aí para serem profissionais na área do direito, assessor, isso, aquilo, outro, tá certo? Olha aí, tá vendo? Espero que isso não seja o retrato de vocês amanhã. Amanhã será outro dia. Tem uma musiquinha aí que trata dessas coisas. Cuidado, cuidado, cuidado. E aí depois nunca ninguém, nem justiça, nem o curso de direito, nem ninguém da área jurídica, nunca será uma pessoa prestigiada, porque é vista sempre como um picareta, é vista sempre como uma pessoa, o que não se aperfeiçoou, o judiciário não se aperfeiçoou, nunca passa de ter uma aceitação da sociedade de 30%, 40%. Ora, eu acho que já é um percentual exagerado. Se o povo soubesse como era a justiça, coitada, ela tinha 0, e olhe lá, 0 ainda acho um bom percentual. Pior se tivesse menos um bocado, tem 40%, 30%, às vezes, um bom percentual. Agora, por essas coisas, porque quem faz uma instituição são os componentes dessa instituição. Se ela é bem vista, porque tem bons componentes. Se ela for mal vista, porque tem maus componentes. Maus componentes são de diversas formas, minha gente. No preparo, no conhecimento, na bagagem, para poder a instituição ter a credibilidade que deve merecer uma instituição. Instituição como a justiça era para ter uma credibilidade aí, sei lá, 70%, 80%. Era para ter. Tem 30%, 40%, quando dá muito positivo, é 40%. É muito alta, porque o povo não sabe como é a justiça, porque tem essas coisas. Justiça aí incluído, olha, quem é da área do direito faz um texto de lei dessa estirpe. Isso é uma coisa medíocre, isso é uma coisa de ignorante. Quem escreveu isso daí, inclusive uns textos aí que não tem nem sentido, quem escreveu isso daí nem português sabe, nem redigir uma coisa sabe, umas coisas obscuras, sem sentido, sem nada. Pois é, isso é uma aberração.
É tipo quem faz uma prova invocando uma lei revogada para justificar uma prova que fez o texto, como se eu não fosse ler uma prova, meu Deus do céu. Ah, coitados. Ai, ai. Eu demoro a corrigir por isso, minha gente, porque eu leio tudinho, eu leio as outras também. Passo aqui até não sei que hora da noite, às vezes, olhando, só olhando as barbaridades e as aberrações. Mas vocês não se preocupem com barbaridade e aberrações. Vocês que fazem as barbaridades e aberrações. Muita gente faz provas boas. Nós temos um percentual bom, mas temos um percentual muito alto, por isso que é exatamente no nível da justiça aí. Percentual de não aceitação é mais alto do que o de aceitação, por incrível que pareça. Mas temos um percentual bom também, certo? Esse é um detalhe interessante. Vamos lá. O resultado dessa segunda prova daqui para segunda ou terça-feira, se Deus quiser, eu estou dando para vocês, viu? Visto aí esses aspectos do mandado de segurança, e especialmente para o mandado de segurança coletivo, que são todos aplicáveis, nós vamos trabalhar ainda, disse a vocês que a gente ia trabalhar, com a chamada lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que só entrou em vigor em janeiro para fevereiro de 2014. Entrou em vigor, não, adquiriu eficácia, né? Entrou em vigor de acordo com a lei, né? Que foi 6 meses depois de editada, de publicada. Ela teve uma vacácio leve de 6 meses e só adquiriu eficácia 6 meses depois. Bom, essa lei é a lei de responsabilização das empresas por atos ilícitos praticados contra o poder público. Essa é a forma técnica de chamar a lei. Conhecida mais popularmente como Lei Anticorrupção das Empresas, certo? Essa lei ela veio atender uma lacuna da responsabilidade das empresas, levando em consideração a lei de improbidade administrativa, que é a responsabilidade do agente público, tá certo? Então, para guardar simetria, nós temos a responsabilidade do agente público, que é uma responsabilidade subjetiva na lei de improbidade administrativa. E temos também que deveria ser improbidade, mas o legislador não quis chamar, chamou de anticorrupção das empresas, através de uma lei que sanciona as empresas por atos que essas empresas venham a praticar de forma ilícita contra o poder público. Então, aqui é o inverso, é a empresa privada, né, que pratica atos contra o poder público, seja ele nacional ou estrangeiro. E aí, que tipo de responsabilidade é essa? Que tipo de em que campo entra? Aí nós temos aqui o seguinte, o artigo 1º diz, esta lei dispõe sobre a responsabilização. Ela tem uma linguagem também um pouco diferente. Ao invés de chamar de responsabilidade, chama de responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Olha, de pessoas jurídicas, pela prática de atos de quem? Dessas pessoas jurídicas, contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. Quem seria uma administração pública estrangeira, professor? Esses organismos internacionais, que hoje são muito comuns e frequentam em todos os países em razão da globalização. Aí, tem muitos organismos internacionais dentro de cada país, não é isso? Pois bem, então a lei cuida dessa responsabilidade, que se dá no âmbito administrativo e no âmbito civil, administrativo e civil. E é uma responsabilidade objetiva. Esse detalhe é muito importante. Por quê? Porque a responsabilidade na lei de improbidade administrativa, eu já falei para vocês, é uma responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, nós temos que comprovar a culpabilidade, que é o dolo ou culpa. Nós vimos na lei de improbidade administrativa
que é só dolo agora. Embora quem colocou a lei antiga, colocou ainda o artigo 10 com culpa e dolo, botando lá e justificando e botando lá o dispositivo e mostrando isso. Isso é ridículo, mas fazer o quê? Olha, quando a gente está lendo a prova e vendo uma coisa dessa, meu Deus do céu, uma pessoa dessa não olhou, nem olha, nem quer saber. Aí acha que ninguém vai ler aquilo. Esse professor vai ler esse daqui, nada. Ai, ai. Pois bem, minha gente, a responsabilidade subjetiva exige o elemento culpabilidade, que é o dolo ou culpa. Na responsabilidade objetiva, só existem 3 elementos: o fato, o dano em razão do fato e o nexo causal entre o dano e o fato. Certo? Pronto, isso é uma responsabilidade objetiva. E essa é a responsabilidade objetiva prevista nessa lei. É uma responsabilidade administrativa sancionatória, porque aplica-se sanções, como só ia acontecer com a ação de improbidade administrativa. Embora civil, sancionatória. E no campo civil também, com repercussões civis. Né? As sanções se dão no campo civil, né? Mas são sanções. Né? Como multa é uma sanção e é civil. Penal só é penal porque existe a restrição da liberdade. Aí é chamado de penal, pena. Hoje a pena não é mais só no campo penal. A pena, nós vimos na Lei de Improbidade Administrativa que as sanções, mesmo sendo de ordem civis, certo? Elas chamam-se, pelo próprio legislador, das penas. Artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, certo? Das penas. Pois é. E não são restrição de liberdade, são restrições de direitos, tudo bem, certo? Muito bem. Então, olha, responsabilidade objetiva. Segundo, se dá no âmbito administrativo e no âmbito judicial civil, certo? Por pessoas jurídicas contra a administração pública. E quem são essas pessoas jurídicas? Aí o parágrafo 1 do artigo 1º diz: as sociedades empresárias e as sociedades simples, personificadas ou não, independente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidade ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituído de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Ou seja, toda espécie de sociedade aplica-se esta lei, tá certo? O disposto nesta lei. É o que diz o parágrafo 1 do artigo 1º. E no artigo 2º, as pessoas jurídicas são responsabilizadas objetivamente, aí repete aqui, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil, aquilo que eu terminei de falar com relação ao artigo 1º e o artigo 2º repete aqui, pelos atos lesivos que causam lesão ao quê? Previsto nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, praticado em interesse da pessoa jurídica ou em seu benefício, exclusivo ou não, de seu benefício próprio ou não, ou de outrem também, tá certo? Então, o artigo 2º dá a extensão de como é que se dá essa responsabilização objetiva, em que âmbito administrativo e civil, e no interesse da pessoa jurídica ou em benefício da pessoa jurídica, exclusivamente dela ou dela e de outras pessoas jurídicas, certo? E no artigo 3º diz que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Aqui tem o detalhe, olha. Essa lei se aplica às empresas só. Mas se existir alguém, pessoa física, que tenha participado desse ato de corrupção praticado pela empresa, professor, responde também as pessoas físicas. Mas responde de forma objetiva, não, minha gente. No parágrafo 2º desse artigo 3º diz o seguinte: os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Tá certo? Olha aí. Olha, minha gente, uma questão que é
universal no direito brasileiro até hoje. As responsabilidades objetivas que existem no Brasil, existem muitas, no campo penal, improbidade, contra a corrupção das empresas, civil, administrativa. Essas responsabilidades objetivas, elas são contra pessoas jurídicas. Com isso na cabeça, isso é uma lição geral que vale para uma visão geral do direito. As responsabilidades contra a pessoa física, todas elas são subjetivas, ou seja, todas elas exigem o elemento da culpabilidade, culpa ou dolo. Certo, minha gente? Isso é uma lição interessante. Se você pegar o Código do Consumidor, em matéria de consumo, aí tem um bocado de papangu de viola que diz, em matéria de consumo, a responsabilidade é objetiva. Cuidado. Quando é contra pessoa jurídica, é. Como tem muita responsabilidade lá contra pessoa jurídica, é objetivo. Mas quando é contra pessoa física, não é. Por exemplo, a responsabilidade por erro médico, aí um bocado de papangu, é uma responsabilidade objetiva. É. Mas não é quando se trata de pessoa jurídica. Uma responsabilidade por erro médico do médico pessoalmente não é objetiva, ela é subjetiva. Agora, de uma clínica, de um hospital, do poder público, às vezes, tem uma responsabilidade objetiva, pelo mesmo fato, às vezes. Então, quando é pessoa jurídica, a responsabilidade pode ser objetiva, quando a lei prevê. Quando não prevê, nem jurídica, nem física. E quando é física, a responsabilidade sempre pode ser e só deve ser subjetiva. Ponham isso na cabeça e não absolva toda baboseira que se diz por aí afora. Na Constituição Federal, a responsabilidade do poder público é objetiva. Em algumas situações, sim. Em muitas, sim. Em outras, não. Quando envolve o agente público, pessoa física, não é objetivo. Nunca. E em responsabilidade nenhuma. Isso vale para todo e qualquer ramo de direito, viu, minha gente? Ponho isso na cabeça. É uma questão de saber ler o texto. Ah, professor, mas já tem professor aqui que disse o contrário. Coitado. Não conhece o sistema. Não conhece o que é responsabilidade. Não tem experiência de vida, nem conhece o sistema jurídico brasileiro. Quem diz isso não conhece o sistema jurídico brasileiro, nem a evolução da responsabilidade objetiva e subjetiva. Não conhece nenhuma das duas coisas. Nem nada. É um coitado. É um coitado. Não existe isso. Certo? Pois é. Isso eu estou dizendo aqui com relação a essa parte dessa demanda, mas isso vale para todo o direito, viu, minha gente? No Brasil é assim. Bom, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Olha aí, as pessoas naturais podem responder. As pessoas naturais, já falei aqui, são pessoas físicas, não é? E as pessoas jurídicas, aquelas com personalidade jurídica, mas pessoas abstratas. As pessoas jurídicas são abstratas, apenas têm personalidade jurídica por força de lei. E no artigo 4º diz que subsiste a responsabilidade, né, da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Aqui, minha gente, esse artigo 4º diz que subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica quando acontece isso. A pessoa fez uma alteração contratual, agora não vai responder mais. Responde. Transformou a empresa, foi incorporada a outra, ou fusão, cisão societária. Não, pode falar qualquer coisa dessa. A responsabilidade continua. Agora, depende de determinadas circunstâncias dessa responsabilidade, de acordo com o que está nos parágrafos 1º. Na fusão e incorporação, por exemplo, a responsabilidade será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano. As sociedades controladoras, controladas, coligadas no âmbito do respectivo contrato, serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei. Então, tem peculiaridades que precisam ser previstas nos parágrafos do artigo 4º, ok? Esses 4 artigos cuidam das disposições gerais dessa lei. Aí vem
o artigo 5º, que é o capítulo 2, que diz dos atos lesivos da administração pública nacional ou estrangeira. Bom, minha gente, aqui é como se a gente pegasse aquele capítulo da Lei de Improbidade Administrativa, onde tem dos atos de improbidade. Dos atos de improbidade, aí tem improbidade por enriquecimento ilícito, por prejuízo ao erário e por afronta aos princípios administrativos constitucionais. Pois bem, lá são 3 artigos, aqui não, é só um artigo, o artigo 5º, e não é com tanto discriminação de situações como lá na lei de improbidade. Aqui é só o artigo 5º que diz o seguinte: constituem atos lesivos à administração pública, ou lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles atos praticados pelas pessoas jurídicas mencionados no parágrafo 1 do artigo 1º. As pessoas jurídicas que eu mencionei no parágrafo 1 do artigo 1º. Diz que lá são toda espécie de pessoas jurídicas. Que atentem contra o patrimônio público. Olha, o ato ilícito atente contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, e contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Aí vem definindo as situações. Prometer, oferecer ou dar direto de vantagem devida ao agente público, uma empresa dá vantagem devida a um agente público, comprovadamente uma empresa financiar, custear, patrocinar a prática de atos ilícitos, comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar, dissimular seus reais interesses ou identidade dos beneficiários dos atos praticados. E no tocante à licitação em contratos, que é o que mais o poder público realiza com as empresas, aí tem um inciso, que é o inciso 4, que cuida de várias situações. Uns 7 alíneas. Quando frustra, frauda, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, quando impede, perturba ou frauda o processo licitatório, quando afasta ou procura afastar licitante, oferecendo vantagem de qualquer tipo, quando frauda a licitação pública ou contrato dela decorrente, olha, da licitação e do contrato, quando criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar da licitação pública, celebrar contrato administrativo com fins ilícitos, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificação ou prorrogação de contrato celebrado com a administração pública, quando manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública, dificultar a atividade de investigação, fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, que é o inciso 5º. Então, esses incisos, eles descrevem exatamente os chamados atos ilícitos que as empresas podem praticar contra a administração pública, certo? Eles têm que ser devidamente comprovados, a responsabilidade é objetiva, mas a comprovação tem que ser cabal, tá certo? O legislador se preocupa muito com essa questão da comprovação, certo? E o legislador se limitou a descrever aquelas situações que são as comuns, as frequentes, que estão no dia a dia dessas práticas de atos. Se você pegar esses dispositivos e olhar as manchetes de jornais, junte aí manchetes de jornais e revistas de 1 ano atrás, de 2 anos, de 3, você vai ver ou reportagens, você vai ver que são temas que estão na ordem do dia da imprensa nacional, da mídia nacional e estrangeira, não só do Brasil, do mundo inteiro, entendeu? São temas, assuntos, problemas que estão na ordem do dia em toda parte do globo terrestre e muito acentuadamente no Brasil. O legislador pegou tudo isso e jogou como forma de coibir esses abusos, tá certo? Como forma de considerar como atos de corrupção da empresa contra o poder público, tá certo? Bom, minha gente, nós ficamos por aqui, então segunda-feira, bota aí o aviso, viu, Josué, para a turma da noite, que a aula de segunda-feira vai ser no modelo da semana passada, tá certo? Tá certo. Nós temos o Jogo do Brasil, eu tenho com problema da Covid, a aula vai ser virtual pela manhã, para as 2 turmas, tá? Fica gravada, como essa daqui está ficando gravada agora. Eu dei aula à turma da noite ontem também, né? Ontem à noite eu dei aula à turma da noite e hoje de manhã à turma da manhã, tá certo? E quem quiser assistir a uma aula ou outra, ou as duas, assista. Quem
quem mesmo tiver assistido essa aqui, tá certo? Eu agradeço a quem enviou mensagem. Graças a Deus, foi uma gripe leve, mesmo sendo, foi sintoma de uma gripe leve, e que eu também, graças a Deus, fiz o exame para saber e deu positivo, e por isso não passei para ninguém, consegui evitar de ir dar aula, tá vendo? Tudo isso, se eu não tivesse feito o exame, olha, então os médicos dizem o seguinte: agora, Barro, não existe gripe. Se você sentiu qualquer sintoma de gripe, corra para fazer o exame, porque é o seguinte: por que é que está havendo muita difusão do Covid? As pessoas têm como se fosse uma gripezinha, e aí não faz o exame, fica sem saber se era realmente se era Covid, e aí termina acontecendo de passar para muita gente. Eu teria, se eu não tivesse feito o exame, eu teria dado aula a vocês, teria dado aula ontem à noite, teria dado aula hoje de manhã, achando que estava só com um pouco de rouquidão do início de uma gripe, alguma coisa assim. Tomando um antigripal, para não ter febre, para não ter dor de cabeça, para não ter isso. Não tive também nada disso, graças a Deus. Mas é como se fosse o início de uma gripe. E aí a gente termina passando para muita gente. Olha aí, tá vendo? Então, é importante que se faça o exame quando tem um sinal de gripe. Não é pela gente, mas é pelos outros, e para evitar a tal da pandemia e vir proibições disso, daquilo outro. Aí é desastroso. Oh, meu Deus do céu, uma coisa simples, né? E a sociedade deveria ter um pouquinho de consciência. Então, quando eu senti os sintomas, aí, vou fazer o teste para saber se logo que eu vou ter que dar aula e tenho que saber se estou com gripe mesmo ou o que é. Tá vendo? Ok, pessoal? Então, um bom final de semana, bom jogo de hoje. Como disse Lucas aí, o jogo de hoje é muito interessante. Eu perguntei por que, Lucas? Ele disse, porque tem que se olhar como é que Daniel vai jogar. Então, vocês, cuidado, viu? Já teve a chamada, vocês estarem presentes.